Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática? Nossa aula de hoje, ela vem falando sobre inequação produto e quociente. Então, para começarmos o estudo da inequação produto e quociente, nós vamos começar fazendo, primeiramente, o estudo do sinal da função afim crescente e da função afim decrescente. Ou seja, o estudo do sinal da função do primeiro grau. Por quê? Porque a inequação que nós vamos estudar é a inequação do primeiro grau. E o estudo do sinal da função do primeiro grau, ele é aplicado no estudo de inequação produto e quociente. Então vamos começar pela função crescente. Eu tenho aqui uma função f de x igual a 2x mais 4. Eu quero primeiramente construir o gráfico desta função. Como nós aprendemos, o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Como é uma reta, eu só preciso de dois pontos, ou seja, o ponto onde ela vai intersectar o eixo do x e o ponto onde ela vai intersectar o eixo do y. Aí eu vejo o seguinte, ela intersecta o eixo do y no valor do b, ou seja, no caso seria nesse 4 que está aqui. Então ela passa no y no 4. O ponto que ela intersecta o eixo do x é o zero da função, ou seja, o valor de x que anula y. Então, para isso, eu preciso pegar esse 2x mais 4 e igualar ele a zero. Aí eu resolvo essa equação, passando 4 para lá como menos 4, dividindo por 2 vai dar x igual a menos 2. Então, o valor, o ponto onde a reta intersecta o eixo do x é o menos 2. Então, ficou dessa maneira o gráfico. Ela passa no x no menos 2 e passa no y no 4. Agora, o que nós vamos fazer? O estudo do sinal desta função. Para isso, eu preciso analisar o eixo do y, pois é ele que vai me dizer onde a função ela é positiva e onde ela é negativa. Então, repare uma coisa. Se eu colocar aqui valores maiores que menos 2, eu sempre vou ter um y positivo. Se eu continuar crescendo, se eu continuar acrescentando, melhor dizendo, valores maiores que menos 2, eu vou continuar tendo y positivo. Então, significa, galera, que esta função crescente, ela sempre será positiva para a direita da raiz. Ou seja, ela é positiva para valores maiores que menos 2. Agora, se eu continuo colocando valores aqui, mas agora valores menores que menos 2, eu vou sempre ter um y negativo. Se eu continuar colocando valores aqui menores que menos 2, o y vai continuar descendo, ou seja, vai continuar sendo negativo. Então, a gente aprende que na função crescente, ela é negativa para a esquerda da raiz. Nesse caso, ela é negativa para valores menores que menos 2. Então, ficou assim, galera. A função crescente, ela sempre vai ter o gráfico com esta inclinação de reta, aonde ela sempre será positiva para a direita da raiz e sempre será negativa para a esquerda da raiz. Então, esta regra de sinal, eu irei utilizá-la no estudo da inequação produto e da inequação quociente. Agora nós vamos analisar a função decrescente. Então eu tenho aqui uma função f de x igual a menos 3x mais 6. Da forma como eu procedi na função crescente, eu vou também proceder aqui na decrescente. Vou pegar essa equação, igualar a zero, para achar o zero da função, ou seja, o valor onde a reta vai intersectar o eixo do x. Vou passar esse menos 3x para o outro lado, vai ficar 3x. Vou dividir o 6 pelo 3 e vou achar o x valendo 2. Então agora eu já sei que a reta passa no eixo do x no 2 e ela vai passar no eixo do y no mais 6. Então o gráfico vai ficar desta maneira. Perceberam que na função decrescente a reta já adquiriu uma outra inclinação. Aí vamos lá, se eu colocar valores aqui menores que 2, eu sempre vou ter um y positivo. Aí, se eu continuar colocando valores menores que 2,
o y vai continuar dando positivo. Então, significa que esta função decrescente ela será positiva para a esquerda da raiz, ou seja, para valores menores que 2. Agora, se eu começo a colocar aqui valores maiores que 2, olha o que acontece. O y vai continuar agora sendo negativo. O y agora passa a ser negativo. Se eu continuar colocando valores maiores que 2, o y continuará sendo negativo. Significa então, galera, que na função decrescente ela será negativa para a direita da raiz, ou seja, para valores maiores que 2. Então, a função decrescente ela sempre vai ter o gráfico com esta inclinação aí da reta, aonde ela será positiva para a esquerda da raiz e negativa para a direita da raiz. Perceberam que a função decrescente ela é praticamente o oposto da função crescente. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essas regras de sinais e aplicar no estudo da inequação produto e da inequação quociente. Então, vamos lá. Aí eu tenho aqui o primeiro exemplo, que é: resolva a seguinte inequação produto. X mais 2, que multiplica 2x menos 6, maior que zero. Então, vamos lá. Essa é a inequação. Perceberam que aqui eu tenho duas funções crescentes, o x mais 2 e o 2x menos 6. Então, a primeira coisa que devemos fazer é determinar o zero de cada função dessa, ou seja, determinarmos a raiz de cada função, o valor onde a reta passa no eixo do x. Aí começa com o x mais 2, que vai dar x igual a menos 2. Depois a outra equação, que é 2x menos 6 igual a 0, que vai dar 2x igual a 6, x igual a 3. Então, eu já tenho aí as duas raízes, que é menos 2 e 3. Cada função dessa é uma função crescente, então elas vão ter o gráfico com esta inclinação de reta. E aí nós vamos fazer o estudo do sinal agora. Como é uma função crescente, aprendemos agora que ela é positiva para a direita da raiz e negativa para a esquerda da raiz. Da mesma forma com a outra ali, que também é uma função crescente, então o gráfico vai ter a mesma inclinação de reta, onde ela será positiva para a direita e negativa para a esquerda. Agora, perceberam uma coisa aqui, galera? Eu coloquei as duas raízes com uma bolinha vazia. Por quê? Porque o sinal que está aparecendo aqui é um sinal de maior. Todas as vezes que o sinal que aparecer for um sinal de maior ou de menor, o intervalo vai ser aberto. Quando aparecer maior igual ou menor igual, aí o intervalo será fechado. Mas como ali está apenas como maior, eu coloquei a bolinha vazia. Aí agora nós vamos copiar esses sinais que vocês estão vendo aí para aquela reta de intervalo. Então vai ficar assim. No caso do menos 2, nós vimos ali, ele é positivo para a direita, né, da raiz e negativo para a esquerda da raiz. Aí agora vamos colocar aqui o 3. Perceberam que eu coloquei o 3 na frente do menos 2? Porque nós temos, por obrigação, respeitar a reta numérica. Não é colocar uma raiz embaixo da outra, não. Por favor, não façam isso. É respeitar a reta numérica. Então, vamos copiar o que está ali também. Positivo à direita do 3, negativo à esquerda do 3. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou traçar uma outra linha aqui embaixo, e nessa linha eu vou trazer as duas raízes aqui para baixo. Aí, perceberam que eu tenho aqui agora 3 colunas. Uma coluna que está à esquerda de menos 2, uma coluna que está entre menos 2 e 3, e uma outra coluna que está à direita do 3. Então, são essas 3 colunas que nós vamos analisar. Como isso daqui é uma multiplicação, então nós temos aqui uma multiplicação de sinais iguais, então o resultado só pode ser positivo. Aqui nós temos uma multiplicação de sinais diferentes, então o resultado só pode ser negativo.
E ali, novamente, sinais iguais só pode ser positivo. Uma outra regrinha que eu poderia utilizar aqui para achar esses resultados mais rápido é nós contarmos as carreiras de sinais negativos. Se der um total par, o resultado é positivo. Se der um total ímpar, o resultado é negativo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma carreirinha de sinal negativo e aqui eu tenho mais uma outra carreirinha de sinal negativo. 1 mais 1 dá 2, 2 é par, então o resultado só pode ser positivo. Nessa daqui eu só tenho uma carreira de sinal negativo, como 1 é ímpar, resultado negativo. Então vamos lá, galera. Agora sim, eu vou olhar para isso aqui, maior que zero. Até o momento eu não tinha mencionado isso daqui, mas agora chegou a hora de mencionar. Maior que zero são todos os resultados positivos. Então significa o seguinte, galera, que o intervalo que resolve esta inequação, ou o intervalo que satisfaz esta inequação, é apenas um intervalo positivo. Então, a solução desta inequação, ela tem que estar para a esquerda de menos 2 e para a direita do 3. Logo, a solução vai ser x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 2, ou x é maior que 3. O ou é pelo fato que é uma união, né? Você tem duas soluções. E aí, vamos lá. Todas as vezes que o intervalo for para a esquerda, será menor. Todas as vezes que o intervalo for para a direita, será maior. O exemplo 2. Resolver a inequação x mais 2 que multiplica x menos 1, que multiplica menos x mais 2, menor ou igual a zero. Percebam que agora o intervalo que nós iremos utilizar é o intervalo fechado, porque apareceu aqui, ó, menor ou igual. Então, vamos lá. Vamos determinar os zeros das três funções. Então, x mais 2 igual a zero, vai dar x igual a menos 2. O x menos 1 igual a zero, vai dar x igual a 1. E o menos x mais 2 igual a zero, x igual a 2. Nós temos aqui três funções, no qual duas são crescentes e uma decrescente. As crescentes é x mais 2 e x menos 1. A decrescente é o menos x mais 2. Então vamos lá, fazer agora o estudo do sinal dessas três funções. Como x mais 2 é uma função crescente, o gráfico ficou dessa maneira. A direita da raiz é positivo e a esquerda é negativo. Como x menos 1 também é uma função crescente, o gráfico vai ser igualzinho a essa daí. Onde nós vamos ter positivo à direita da raiz e negativo à esquerda da raiz. E como menos x mais 2 é uma função decrescente, o gráfico vai mudar. O gráfico será esse, aonde será positiva à direita da raiz, será positivo à esquerda da raiz e negativo à direita da raiz. Então agora nós vamos copiar isso daí para os intervalos. Então tá assim. Ali eu tenho as três inequações. E então o menos 2, que é a raiz da primeira, x mais 2, o 1, que é a raiz da segunda função, que é x menos 1, e o 2, que é a raiz da terceira função, menos x mais 2. Aí, como vimos lá, será positivo para a direita de menos 2 e negativo para a esquerda. Será positivo para a direita do 1, negativo para a esquerda. Será positivo para a esquerda de 2 e negativo para a direita de 2. E aqui nessa linha de baixo nós vamos trazer essas três raízes aqui para baixo, desta maneira. Aí o que nós temos aí? 4 colunas, certo? Então vamos analisar cada uma delas separadamente. Aí podemos aqui, nesse caso, aplicar a regrinha que eu ensinei de contar as carreiras de sinais negativos. Na coluna que está à esquerda de menos 2, nós temos aqui 2 carreiras de sinal negativo. Como 2 é par, o resultado é positivo.
Na coluna entre menos 2 e 1, nós só temos uma carreira de sinal negativo. Então o resultado é negativo mesmo. Na coluna, entre 1 e 2, nem temos, né, carreirinha de sinal negativo, então ali só pode ser positivo. E na última coluna, que é a que está à direita de 2, nós só temos uma carreira de sinal negativo, então o resultado só pode ser negativo. Aí vamos olhar novamente aqui para cima. Qual é o sinal que está aqui? Menor e igual a zero. Menor que zero são os resultados negativos. Então, os intervalos que solucionam esta inequação é o intervalo que está entre menos 2 e 1 e o intervalo que está à direita de 2. Então, a solução ficou sendo x pertence aos reais, tal que menos 2 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 1, ou x é maior ou igual a 2. Percebam o seguinte, quando o intervalo estiver entre as raízes, para você escrever na forma algébrica, basta você colocar o x entre dois sinais de menor e aqui você colocar as raízes. E como aqui o intervalo está para a direita da raiz, direita é sempre maior. Agora vamos estudar a inequação quociente. Temos aqui o primeiro exemplo. Resolva a inequação x menos 2 dividido por 1 menos x maior ou igual a zero. Vamos lá. Está aqui a inequação. Galera, para resolver a inequação quociente, a única coisa que vai diferenciar da inequação produto é que a raiz do denominador ela não pode ficar no intervalo fechado. Essa é a única diferença. Do mais é tudo igual. Então, essa inequação aqui, ela está no intervalo fechado. Somente a raiz do numerador é que vai poder ficar no intervalo fechado. A raiz do denominador não pode ficar no intervalo fechado. Tem que ficar no intervalo aberto. Por quê? Porque não pode dar zero no denominador. Se der zero, a conta fica impossível de se resolver. Então vamos fazer aí agora as raízes da função e para isso nós vamos analisar cada uma separadamente. A primeira é o x menos 2, que vai dar x igual a 2. Como essa função é uma função crescente, o gráfico vai ser esse que está aqui, com esta inclinação de ré, pois x menos 2 é uma função crescente. E na função crescente nós aprendemos que ela é positiva para a direita da raiz e negativa para a esquerda da raiz. A outra é uma função decrescente, onde a raiz vai ser 1, então o gráfico será esse daqui, com outra inclinação, onde é positivo para a esquerda da raiz e negativo para a direita da raiz. Aí agora nós vamos copiar isso que está aí. Então vai ficar assim. O 2 no intervalo fechado, com positivo à sua direita, negativo à sua esquerda. E o 1 no intervalo aberto, pois ele é raiz do denominador e a raiz do denominador não pode ficar no intervalo fechado. Aonde vai ser negativo para a direita e positivo para a esquerda. Aí agora eu vou trazer essas duas raízes aqui para baixo e analisar as colunas. Então, divisão de sinais negativos, ou melhor dizendo, divisão de sinais diferentes, o resultado é negativo. Divisão de sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, negativo. Aí vamos analisar aqui, ó. Maior que zero. Maior que zero são os resultados positivos. Então a solução desta inequação está entre 1 e 2. Logo, a solução será x pertence aos reais, tal que 1 é menor que x e x é menor ou igual a 2. Lembrando que aqui ficou apenas com o sinal de menor pelo fato de que o 1 está no intervalo aberto. O exemplo 2. Resolva a seguinte inequação quociente. 2x mais 1 dividido por x menos 2 maior que 1. Primeira coisa que eu vou fazer, passar o 1 para o outro lado da inequação. Assim. Agora tirar o MMC, que é o próprio x menos 2. Então vai ficar dessa maneira. Resolve-se em cima. Vai ficar assim.
Aí basta fazer agora, né? 2x menos x vai dar x, 1 mais 2, 3, então ficou assim. Perceberam que eu transformei aquela primeira inequação numa inequação quociente mais simples. Agora basta fazer o estudo do sinal de cada uma das funções. Então vamos lá. X mais 3 igual a 0, x igual a menos 3. Essas duas funções elas são crescentes, terão o mesmo grau, com esta inclinação. Então vai ser positivo para a direita de menos 3 e negativo para a esquerda de menos 3. No caso, essa inequação, como ela está no intervalo aberto, que ali está maior que zero, então vai ser aberto para as duas raízes, tanto para a do numerador quanto para a do denominador. Aí agora x menos 2 igual a 0, x igual a 2. Como é uma função crescente, o gráfico também será igual ao do primeiro gráfico. Aí positivo para a direita da raiz e negativo para a esquerda da raiz. Aí agora nós vamos copiar isso daí para os intervalos. Então vai ficar assim. Direita de menos 3, positivo. Esquerda de menos 3, negativo. Direita de 2, positivo. Esquerda de 2, negativo. Trazendo as duas raízes aqui para baixo, dessa maneira, vamos fazer agora o estudo das três colunas. Divisão de sinais iguais, resultado positivo. Conta-se aqui as carreiras de sinais negativos, como nós temos duas, 2 é par, o resultado só pode ser positivo. Divisão de sinais diferentes, o resultado é negativo, sinais iguais, positivo. Aí vamos lá, a inequação era essa aqui. Então, eu estou aqui com maior que zero, ou seja, eu estou buscando os resultados positivos, pois só eles é que solucionam esta inequação. Então, a solução está para a esquerda de menos 3 e para a direita de 2. Logo, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 3, pelo fato de que está para a esquerda, e esquerda é sempre menor, ou x é maior que 2, pelo fato que aqui está para a direita e direita é sempre maior. Aí agora, nós vamos estudar esse caso aqui. Determine o domínio da função y igual a raiz quadrada de x menos 1, que multiplica x mais 3, dividido por x menos 2. O conjunto que nós estamos utilizando aqui é o conjunto dos números reais. Então, no conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Logo, essa expressão que está dentro dessa raiz, ela só pode ser positiva, ou seja, ela só pode ser maior que zero. Porém, existe também a raiz quadrada do zero, né, que vale zero. Logo, o que está dentro dessa raiz tem que ser maior e igual a zero. Agora, nós vamos fazer aqui o estudo das três funções. São três funções crescentes, então nós vamos fazer o estudo de cada uma delas. Tirando a raiz da primeira função, vai ficar x igual a 1. Como é uma função crescente, o gráfico vai ser esse, positivo à direita do 1, negativo à esquerda do 1. A outra, x mais 3, também é uma função crescente, onde a raiz vai ser x igual a menos 3. O gráfico vai ser igual ao primeiro gráfico, positivo à direita de menos 3, negativo à esquerda de menos 3. E x menos 2 também é uma função crescente, onde a raiz vai dar 2, o gráfico é igual aos dois anteriores, positivo à direita da raiz, negativo à esquerda da raiz. Aí percebam aqui uma coisa, o intervalo aqui ele é fechado. Então, as duas raízes do numerador, eu permaneci com elas no intervalo fechado. Porém, a raiz do denominador eu coloquei no intervalo aberto, pois a raiz do denominador não pode ficar no intervalo fechado. Aí agora vamos copiar isso aí para as retas dos intervalos. A direita do menos 3 é positivo, né? Está aí a equação, só ficou assim. E a esquerda do menos 3 negativo. Direita do 1 positivo, esquerda do 1 negativo. Direita do 2 positivo, esquerda do 2 negativo. Vamos trazer agora as três raízes para essa linha aqui de baixo.
E agora vamos analisar as 4 colunas que nós temos aí. Aí o recomendado é contar as carreirinhas de sinais negativos. Se der um total par, o resultado é positivo. Se der um total ímpar, o resultado é negativo. Então temos aí, na primeira coluna, nós temos 3 carreiras de sinais negativos. Logo, o resultado só pode ser negativo, pelo fato que 3 é ímpar. Na segunda coluna, nós temos 2 carreiras de sinais negativos. Logo, o resultado só pode ser positivo, pois 2 é par. Terceira coluna, só temos uma carreira de sinal negativo, 1 é ímpar, então o resultado é negativo. E na quarta e última coluna, nós só temos carreiras de sinais positivos, então o resultado só pode ser positivo. Aí vamos analisar aqui agora. Maior e igual a zero. Maior e igual a zero são os resultados positivos. Então, o intervalo que soluciona esta inequação é o que está entre menos 3 e 1 e o que está à direita do 2. Então, qual é a solução desta inequação? X pertence aos reais, tal que menos 3 é menor ou igual a x, x é menor ou igual a 1, ou x é maior que 2. Agora vamos estudar o sistema de inequação. Temos aqui o primeiro exemplo, que é uma questão da Universidade Federal de São Carlos. Temos aí o conjunto de solução do sistema de inequações: 3x menos 1 maior que 5x mais 2, 4x mais 3 menor que 7x menos 11. Olha só, pessoal, para nós resolvermos um sistema de inequações, nós temos que buscar a interseção das 2 inequações. Quando não existe interseção, a solução do sistema é vazia. Então, para que haja a solução do sistema, tem que haver interseção das 2 inequações. Então, vamos lá. Devemos resolver cada inequação separadamente e depois buscarmos a interseção dos intervalos. Então, eu tenho aqui a primeira inequação, que era essa, 3x menos 1 maior que 5x mais 2. E aí vamos resolver. Passo 2 para o lado esquerdo da inequação e passo 3x para o lado direito do sinal de maior. Então, ficou dessa maneira. Resolve agora, vai dar menos 3 maior que 2x. Então, ficou menos 3 sobre 2 maior que x. Vamos pensar um pouquinho, né? Se menos 3 sobre 2 é maior do que x, significa que o x só pode ser menor que menos 3 sobre 2. Ou seja, vamos largar de lado esse negócio de ficar multiplicando por menos 1, né? Então, como x tem que ser menor que menos 3 sobre 2, o intervalo em questão aqui é o intervalo aberto. Como o menor é sempre para a esquerda, então o intervalo buscado é esse. Aí agora nós vamos fazer a outra inequação, que era essa aqui. 4x mais 3 menor que 7x menos 11. Aí vamos resolver da mesma forma que resolvemos a primeira. Menos 11 vem para o lado esquerdo do sinal de menor e o 3 vai para o lado direito. E o 4x melhor vai para o lado direito do sinal de menor. Aí ficou dessa maneira, vai dar 14 menor que 3x, ou seja, 14 terços é menor que x. Se 14 terços é menor que x, é porque x só pode ser maior que 14 terços. Aí o intervalo também é aberto, né? Como é maior está para a direita, então ficou dessa maneira. Aí agora vamos tentar ver se existe uma interseção aí. Colocando os 2 intervalos, a gente percebe que não existe interseção entre eles. Então, como não existe interseção, a solução só pode ser vazia. E o exemplo 2 é esse aqui, é uma questão da Fundação Getúlio Vargas. O número de soluções inteiras dessa inequação, menos 3 menor que x mais 2 menor ou igual a 4. Aí temos aí as opções, letra A 6, B 7, C 8, D 9 e letra E 0. Então vamos lá. A inequação era esta, que na verdade nós temos aqui 2 inequações dentro de uma única. Então eu devo primeiro
separar essas inequações. Eu vou ter a primeira aqui, que é o menos 3 menor que x mais 2. E aí a gente percebe o seguinte, né? Se menos 3 é menor que x mais 2, significa que o x mais 2 só pode ser maior que o menos 3. Jogo 2 para o lado de lá, ficou x maior que menos 5. Então o intervalo buscado é esse daí. É um intervalo aberto e está para a direita de menos 5, pelo fato que o sinal ali é de maior. E a outra inequação era essa aqui, o x mais 2 menor ou igual a 4. Onde o 2 vai para lá como negativo, vai dar x menor ou igual a 2. Menor ou igual a intervalo fechado. E aí, como é menor, tem que estar para a esquerda de 2. Vamos buscar a interseção agora desses intervalos. O primeiro estava para a direita do menos 5, né? E o segundo estava para a esquerda do 2. Então, percebe-se que existe uma interseção aqui, nesses dois intervalos, entre o menos 5 e o 2. Aí, existe uma interseção. Então, pois esse pedacinho aqui, galera, ele é igualzinho a esse, que é igualzinho a esse. Então, é aqui que está a interseção. Logo, a solução desse sistema vai ser x pertence aos reais, tal que menos 5 é menor que x e x é menor ou igual a 2. Lembrando que aqui é menor porque o menos 5 está no intervalo aberto e aqui é menor ou igual porque o 2 está no intervalo fechado. Só que a questão ela pede para determinar quantas soluções inteiras existem nesse sistema. Então vamos lá, como o menos 5 ele está no intervalo aberto, ele não vai fazer parte desta solução. Já o 2, que encontra-se no intervalo fechado, ele vai fazer parte. Então vai ficar assim, eu estou buscando os valores que são maiores que menos 5 e menor e igual a 2. Então a solução são esses valores aqui, ó. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esses são os possíveis valores do x. Se você contar, nós temos 7 soluções inteiras. Então, 7 é a resposta que encontra-se na letra B. Valeu, galera? Então ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael, o cara. E se você gostou da aula, dá um gostei aí pra mim, um joinha. Se possível for, compartilha aí meus vídeos aí também com seus colegas, para poder dar uma moral aí pro professor. E se inscrevam aí no meu canal, professor Abimael, o cara, para vocês ficarem aí por dentro das aulas que eu tenho colocado aqui no YouTube. Valeu? Fiquem com Deus, um grande abraço e tchau!